Vamos falar agora das propriedades da potenciação dos números racionais. Não se preocupem, talvez vocês possam estar aí preocupados que essa aula vai ficar grande e que tem muita coisa para aprender. As propriedades, elas são as mesmas que vocês viram nos números inteiros. Quais são elas? Produto de potências da mesma base. Se eu tenho bases iguais e tiver multiplicando, eu vou conservar a base e somar os expoentes. Não entendeu não? Olha um exemplo aqui. Bom, menos 3 oitavos e menos 3 oitavos. As bases são iguais, eu conservo a base e vou apenas somar os expoentes. Esse 3 mais esse 2 vai dar 5. Eu quero chamar a atenção para vocês de uma situação. Se a questão falar assim, calcule, resolva, dê o resultado de algo do tipo, você ainda vai ter que responder isso daqui. Quanto que é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3? 5 fatores 3. E 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8. Aí, se vocês virem isso daqui, pode bater até uma certa tristeza que vocês vão ter que fazer essa conta. Mas se vocês virem isso agora, reduza a uma só potência. Reduza a uma só potência. Ou aplique as propriedades, pode ficar feliz. Se vocês virem isso daqui, é porque não precisa fazer a conta. Só isso daqui você já reduziu a uma só potência e aplicou as propriedades. Não precisava calcular. Agora, se ele disser calcule, resolva, responda, dê o valor de... infelizmente você teria que fazer. Então, recapitulando aqui, quando nós temos multiplicação, lembre-se, eu vou até fazer duas nuvenzinhas aqui, Quais são as palavras-chave aqui, Produto, multiplicação e se as bases forem iguais. Se for produto e se as bases forem iguais, faz o quê? Conserva-se a base e soma-se os expoentes. Exatamente como vocês viram lá na propriedade dos números inteiros. Beni, e se esses números fossem decimais? 0,28 a quarta vezes 0,28 a quinta. Aplicando apenas as propriedades, é 0,28 a nona, porque eu só somei o 4 mais 5 e conservei a base, aplicando só as propriedades. Vamos adiante. Então, sabendo disso, o quociente de potências da mesma base vai ser a mesma história. Tem que ser quociente, não pode ser soma nem subtração, e tem que ter a mesma base. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai conservar a base e vai subtrair os expoentes. Lembrando que essa base não pode ser zero. Isso daqui é uma indeterminação matemática. Não pode ser zero, principalmente quando nós estivermos no denominador. Não vai poder existir uma fração com denominador zero. Então essa base aqui não pode ser zero quando for quociente. Então vamos lá, 5 sextos elevado a sexta dividido por 5 sextos elevado ao quadrado. Vai dar 5 sextos elevado a 6 menos 2, 4. Apliquei as propriedades. Lembrando, se fosse para calcular, a gente ia adiante. Se fosse um número decimal, a mesma história. 0,17 a quinta dividido por 0,17 ao terceira, isso seria 0,17 ao quadrado, subtraindo 5 e 3. Então, quando nós tivermos quociente e as bases forem iguais, conservamos a base e subtrai-se os expoentes. Beleza? Aqui agora vai aparecer uma situação para vocês bem legal que eu quero chamar a atenção de todos. Deixa eu dar uma apagada nisso daqui, porque eu vou mostrar uma coisa para vocês. Algumas pessoas podem ter ficado com dúvidas naquela explicação do expoente negativo. Eu tenho uma outra alternativa para vocês, uma outra explicação, que ela vem justamente desta propriedade. Como a gente sabe aqui, que eu conservo a base e eu vou subtrair os expoentes, 2 menos 5 dá menos 3. Isso poderia ficar assim, sem nenhum problema. Mas eu falei para vocês lá que aqui eu tenho um denominador 1. Se eu quisesse colocar esse expoente positivo, ia ser 1 quinto elevado
ao cubo. Ou seja, 1 ao cubo é 1 e 5 ao cubo é 125, mas eu vou escrever dessa forma. Por quê? Para mostrar para vocês o seguinte. 5 ao quadrado dividido por 5 à quinta. Eu só tirei da divisão horizontal para escrever uma divisão vertical, que é uma fração. Todo mundo sabe que 5 ao quadrado é 5 vezes 5. E todo mundo sabe que 5 à quinta são 5 fatores 5. Vamos lá? Beleza. Como a gente sabe que eu tenho multiplicações aqui, eu posso fazer cancelamentos. Eu posso cancelar esse 5 com esse 5 e esse 5 com esse 5. Sobrou aqui em cima, não pode dizer que é 0 não, é 1. 1. Quantos fatores 5 apareceu aqui? 3. Observe, isso daqui é exatamente isso daqui. Ou seja, uma outra explicação de quando o expoente é negativo, a gente inverte a base e troca o sinal do expoente. Entenderam? Espero que sim. Vamos para mais outra propriedade. Potência de potência. Quando nós temos aqui parênteses, colchetes ou chaves, conservamos a base e multiplicamos os expoentes. Então isso daqui vai dar menos 0,3 multiplicando os expoentes elevado à décima potência. Se isso fosse uma fração, bem, da mesma forma, se fosse menos 5 sétimos elevado ao cubo, e isso tudo elevado também à quarta potência. O que é que eu faria? Conserva a base, menos 5 sétimos, multiplica os expoentes. Lembrando que eu estou apenas reduzindo a uma só potência, eu não estou calculando esses resultados. Então a gente conserva a base e multiplicamos os expoentes. Vamos para mais uma propriedade. Potência de um produto e potência de um quociente. Isso aqui é tipo um bônus para vocês. Agora, ó, quando as bases não forem iguais, é uma das poucas situações. Ou vai ter que ser multiplicação, ou ela vai ter que ser divisão. Se as bases forem diferentes, os expoentes têm que ser iguais, tá? Eu vou escrever isso aqui, ó. Expoentes iguais. Porque a gente pode fazer tanto nesse sentido quanto nesse sentido. Tipo assim, eu tenho 2 vezes 5 elevado à quarta, isso é a mesma coisa que 2 à quarta vezes 5 à quarta. E aí talvez você não enxergue muita utilidade nisso, mas eu vou mostrar uma coisa para vocês. Se eu tenho assim, ó, 1 meio elevado ao cubo vezes 1/3 também elevado ao cubo, dividido por 1/6 elevado ao quadrado. Isso daqui, para fazer 1 por 1, você talvez fosse perder tempo, mas observe aqui, ó, esses dois expoentes são iguais. Tá multiplicando, eu posso multiplicar as bases, ó. Isso vai ficar 1/6 e deixar um expoente só para todo mundo é fazer a volta. Eu tinha isso daqui separado, eu multipliquei as bases e deixei um expoente só para todo mundo. Isso daqui, ó, dividido por 1/6 elevado ao quadrado. E aí eu consegui encontrar bases iguais. Olha que legal. Aí eu usei aquela outra propriedade que a gente aprendeu. Divisão de potências de mesma base e conservei a base sobre 3 expoentes. Observe que está implícito aqui o expoente 1. Mas só para vocês verem aí uma aplicação do produto e também do quociente. Essa aqui a gente já sabia, ó. Se eu tenho um expoente aqui nesse parêntese, esse expoente vai servir para os dois. Lembrem-se da ida, mas isso também é equivalente na volta. Tranquilo, meus queridos?